presidente americano sugeriu num evento, aparentemente num improviso, é o que disse hoje a Casa Branca, que não deixa de ser grande também, né? A Casa Branca disse hoje que num aparente improviso, Donald Trump sugeriu um plano para a faixa de Gaza, até pouco tempo bombardeada por Israel, naquela guerra que começou a partir do ataque terrorista do Hamas contra território israelense. Aí uma imagem a gente está mostrando agora, para quem está nos acompanhando por vídeo, quem está no Spotify tem a lembrança das imagens. Quem está nos acompanhando por vídeo está vendo aí algumas das imagens de um território absolutamente destruído. Na faixa de Gaza não há nada além de pessoas procurando alguma alternativa para a sobrevivência, sangue e escombros. É o que há na faixa de Gaza desde o cessar-fogo que aconteceu há mais ou menos 15 dias. Donald Trump sugeriu, num evento com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que os Estados Unidos passassem a serem responsáveis pela faixa de Gaza. E ele sugeriu, em determinado momento, transformar a faixa de Gaza numa espécie de Riviera do Oriente Médio. Meu Deus. Ele usou essa expressão. Então, qual é a ideia apresentada por Donald Trump, que aparentemente pegou, inclusive, a Casa Branca de surpresa? Os Estados Unidos, de alguma maneira, ocupariam aquela região, e isso contraria aquilo mesmo que ele promete e aquilo mesmo que ele criticou em governos anteriores, os Estados Unidos se envolverem em guerras que não são suas, se envolver em territórios que não são seus, sobre os quais ele não tem algum interesse, e gastar com isso. É a história do América, os Estados Unidos para os americanos, né? Ele, durante a campanha, questionou os gastos dos Estados Unidos com a guerra da Ucrânia. Seria, portanto, um contrassenso, né? Alguém que entende que os Estados Unidos têm de se voltar para si, sugerir que vão ocupar a faixa de Gaza, com toda a desestabilização que isso provocaria na região. Geopoliticamente, seria, né, uma intromissão, considerada uma intromissão grave numa região absolutamente delicada do mundo, né? Mas qual é a ideia dele, então? Os Estados Unidos, de alguma maneira, tomariam aquela região, ocupariam aquela região, levariam, na avaliação dele, desenvolvimento, empregos, e transformariam a faixa de Gaza numa espécie de Riviera do Oriente Médio, com a remoção dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, que iriam para países, por exemplo, como o Egito, que já negou a possibilidade de receber essas pessoas. É uma ideia que sofre contrapontos em todos os aspectos. No aspecto geopolítico, é visto claramente como uma interferência americana numa região, lembro, super delicada, uma manifestação de apoio irrestrito a Israel. E isso interfere na avaliação que outros países da região têm de que Israel quer ser supremo, quer estar acima da autoridade de outros países daquela região. Isso seria uma garantia de que Israel poderia avançar sobre outros territórios, sobre outras regiões, além do óbvio e mais grave, que é a necessidade de remover de lá 2 milhões de moradores, de gente daquela terra, gente que nasceu na faixa de Gaza e que vive na faixa de Gaza, que, portanto, é palestino. Essas pessoas seriam, à força, deslocadas para outros países do mundo, né? O que é um crime humanitário, né? Então, sobre todos os aspectos que se analise, este é um plano que transforma essas pessoas em objetos, né? Olha, remove o entulho que nós vamos transformar na Riviera, né? Como se não existissem ali 2 milhões de moradores, né? A Arábia Saudita, aliada de primeira hora dos Estados Unidos na região, do ponto de vista comercial especialmente, disse que a proposta de Donald Trump é impossível de ser implementada. Aliás, houve uma reação internacional, né? Tem aqui algumas. Segundo a ONU, é muito surpreendente a proposta. O Hamas chama de racista. Lula, o presidente brasileiro, sem sentido.
A Turquia diz que é inaceitável. A França reitera sua oposição a qualquer deslocamento forçado da população palestina de Gaza. Isso seria violação do direito internacional. O presidente Lula falou hoje. A gente tem... Eu mandei para cá a sonora do Lula ou não? Não, né? Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, disse o presidente da República. A ONU, um alto funcionário da ONU, disse o seguinte: é algo muito surpreendente e ainda precisamos ver concretamente o que isso significa. A Alemanha afirmou que a faixa de Gaza pertence aos palestinos. A Arábia Saudita rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de sua terra. A Jordânia rejeita qualquer tentativa de anexar terras e deslocar palestinos. A Turquia chama de inaceitável a proposta. A Espanha, diz: Gaza é terra dos palestinos de Gaza e eles devem permanecer em Gaza. Gaza faz parte do futuro Estado palestino. A Rússia acredita em um acordo no Oriente Médio desde que com base na solução de 2 estados. Ou seja, foi absolutamente rejeitada a proposta apresentada por Donald Trump, mas isso dá uma medida de como ele chega para esse mandato desenfreado, não é, Casagrande? Desenfreado, sem qualquer tipo de noção, parece que está meio desvinculado da realidade, né? Ele tem apostado aí num discurso que realmente joga para a plateia em alguns momentos daquele lado um pouco mais extremista de quem o apoia, mas por outro lado contradizendo tudo que ele falou na campanha, né? Rafa foi muito eficaz ali em dizer que vai justamente na contramão do que ele defendia e do que ele sempre atacou outros governos, né? Então assim, qual o objetivo de tudo isso? Casabranca de alguma forma tentou falar, olha, não é bem assim. Senadores aliados de Trump falaram, olha, é uma ideia para se avaliar, pode ser uma ideia boa, mas é uma ideia perigosa. Então assim, ele não tem apoio nem daqueles que estão ao lado dele, quem dirá de outros membros, né? Tava até vendo que a repercussão, todo mundo falando que isso seria mais um devaneio dele e do genro dele, né? O genro dele que já tinha sinalizado em outros momentos que seria maravilhoso o empreendimento imobiliário ali naquela localidade. Então assim, é preocupante, mas ao mesmo tempo diz um pouco sobre as sandices, né? Sobre a loucura que ele pode trazer. E colocaria, claro, uma questão geopolítica gigantesca, um problema geopolítico gigantesco, e como a gente encararia tudo isso. Tinha até uma projeção da Casa Branca falando que uma reconstrução da faixa de Gaza demoraria pelo menos 15 anos e custaria muitos bilhões de dólares. Então assim, esse movimento que ele tenta fazer agora falando, olha, a história de vocês não existe mais, os escombros não existem mais, você pega 2 milhões de pessoas, joga para qualquer outro local e a partir de agora essa história vai ser diferente. E ele fala que seria uma área de não só um povo, mas uma área de todos os povos. Então assim, a gente fica até meio sem palavras para descrever, porque eu acho que beira a loucura, é completamente desvinculado da realidade. Mas ao mesmo tempo diz muito sobre os pensamentos dele, né? Querendo tomar tudo para ele, Groenlândia entrando na pauta, e tantos outros territórios que ele aparentemente quer se apossar, quer trazer para si. Mas é uma pauta enlouquecida. Enlouquecida. Né? Porque... todos os itens da pauta dele, né, ultimamente. Exatamente. Quando ele fala, por exemplo, em transformar o Canadá no 51º Estado norte-americano, quando ele fala na intenção de obter o Canal do Panamá, né? Enfim, parece uma coisa meio viking, né? Meio, vou tomar esse território, um negócio que não tem conexão com a realidade, né? E agora essa proposta de simplesmente remover 2 milhões de moradores, o que não quer dizer que, quando a gente fala nisso aqui, é preciso tomar cuidado para não parecer que a gente está defendendo que essas pessoas continuem entregues à sorte. Sim. A que elas estavam entregues já antes da guerra com Israel, né? Porque elas estavam submetidas ao jugo dos terroristas do Hamas. Pobres, sem emprego, famintas, sem condições minimamente adequadas de sobrevivência. Esse é um ponto óbvio, né? Quando nós criticamos aqui a proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nós estamos defendendo que essas pessoas continuem como estavam. Eu nem estou me referindo ao período de guerra, porque a guerra é um período de absoluta exceção, né? Mas que elas não continuem como estavam antes da ocupação daquele território por Israel, sendo dirigidas por uma organização terrorista e sofrendo todos os males
advindos dessa condição. Agora, outra coisa é eliminar o território, né? É transformar num resort, num gigantesco resort, e mandar essas pessoas para outros países, como o Egito, por exemplo, a própria Arábia Saudita, enfim, um negócio inimaginável, né? É como se alguém chegasse aqui no Brasil e dissesse, olha, determinada região, pobre, não tem emprego, vamos fazer o seguinte, manda todo mundo embora daqui e vamos fazer um grande resort. Mas qual o sentido disso, né? Mas para além disso, a gente está falando de um território disputado há muito tempo, né? Há questões religiosas envolvidas, há questões geopolíticas envolvidas, enfim, né? É de um absurdo difícil de entender sob qualquer circunstância. Mas só para completar, uma coisa é a crítica a essa proposta que aparentemente configuraria uma espécie de crime humanitário, né? Um deslocamento forçado de 2 milhões de pessoas. Essa terra não é mais de vocês. Saiam daqui, né? Você subjuga essas pessoas. Você estabelece uma inferioridade de partida, né? Você nasceu aqui, você tem essa condição, você é inferior. Sendo inferior, eu posso removê-lo daqui, mandá-lo para onde eu bem entender e fazer o que eu quiser com a sua terra. Basicamente é disso que se trata. Apontar este absurdo, como fizeram basicamente todos os governos do mundo, de países autoritários, de países democráticos, organizações multilaterais como a ONU, apontar isso não passa nem perto de dizer que essas pessoas devem continuar naquele território sendo tratados como elas eram tratadas antes mesmo. A guerra nem leva em consideração, porque é um período de absoluta exceção, né? Mas antes mesmo da guerra, sendo administradas por terroristas, tendo de viver sob controle de terroristas que fizeram o que fizeram com Israel no dia 7 de outubro de 2023. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não me parece que expulsando as pessoas de lá e transformando o território deles num resort, que vamos resolver um problema com o qual a humanidade convive já faz algum tempo, né? E o Trump, se a gente for voltar um pouco na história, ele foi um crítico, né, da imersão e depois da reconstrução do Iraque liderada pelos Estados Unidos, né? Então, assim, é meio contraditório. Quer dizer, no contexto do Iraque, ele era contrário, mas agora, nesse momento, em gastar dinheiro, gastar bilhões aí com investimentos em armamento, bombas e etc., e agora também com essa retirada de um povo inteiro, ele quer uma limpeza étnica ali na região, né? Essa que é a grande verdade que ele pretende fazer. E colocando um ponto final numa história, porque ele decidiu isso. Ele falou, olha, é um local que não está à venda, é um local que não tem essa possibilidade, mas ele falou, não, a partir de agora os Estados Unidos então vão dominar essa área. É algo assim que me falta palavras para adjetivar tudo isso. Pois é. E a faixa de Gaza subjugada também pelo cerco de Israel naquela região. Exatamente. Né? Que não começou no dia 7 de outubro, depois dos atentados, né? Há um afogamento político e territorial daquela região, um controle, né, feito por Israel daquela região, que também contribui para a pobreza daquela população, daquela gente, ocupação indevida, né, as colônias, as chamadas colônias israelenses naquele território. Então é um negócio altamente complexo para ser resolvido assim, como se fosse uma solução que pudesse sair de uma mesa de bar, né? Por que não um resort? Por que não transformar numa Riviera? Puxa, né? Não, mas e as pessoas? Não sei, tira. Manda para algum lugar, né? É um descompromisso incompatível, obviamente, né, com a relevância do cargo ocupado pelo presidente norte-americano. E aí o pessoal saiu tentando apagar o fogo, né? Sobrou para a secretária de imprensa do governo norte-americano. Essa vai ter trabalho no mandato, hein? Então, imagina a situação dela. Ela não pode chegar aos jornalistas e dizer que o presidente se confundiu. Não pode dizer que ele se equivocou. Não pode dizer que ele disse alguma coisa da cabeça dele sem compromisso, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos, né? Então, é preciso encontrar um jeito de diminuir a relevância, a importância do que ele disse, embora seja muito difícil, né? Porque o mundo fala nisso hoje. Lula falou, Macron falou, Trudeau falou, União Europeia fala, enfim, o Oriente Médio fala, o mundo fala, a ONU fala, o mundo fala nisso hoje. Porque é o presidente americano sugerindo uma sandice para aquela região do mundo, ao lado do primeiro-ministro de Israel, né?
Então não dá para falar que ele mentiu, não dá para falar que ele se equivocou, não dá para falar que ele viajou, não dá para falar que ele pensa aquilo mesmo, mas não deveria ter falado. Então, difícil, né? A situação do governo Trump, do governo, da equipe, né? Ao perceber a gravidade do que ele disse, o que aquilo pode gerar e tentar reduzir danos, né? Então, a porta-voz da presidência voltou atrás na proposta de deslocar permanentemente os palestinos de seu território. Ela fala agora em uma realocação temporária, o que já seria também um desatino, né? Olha, vão ali, esperem 6 meses que a gente vai transformar aqui na Riviera, aí quando vocês voltarem a gente vê, né? Em coletiva de imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a repórteres que o presidente acredita que os Estados Unidos precisam se envolver na reconstrução de Gaza. Essa é uma coisa, né? Se envolver na reconstrução de Gaza é uma coisa. Transformar num resort e mandar todo mundo sair é outra. Para garantir a estabilidade na região, mas que não vão pagar por ela. Isso não significa que haverá tropas americanas em Gaza. Ela ainda negou que a proposta de Trump de tirar os palestinos de Gaza seja permanente. Segundo ela, o presidente americano está comprometido com a realocação temporária dos que estão lá. Mais cedo, quando questionado pela imprensa no Salão Oval sobre as reações negativas às suas declarações sobre o território palestino, Trump negou que seu plano tenha sido mal recebido. Todo mundo adora. Todo mundo adora. Então, eu vou abrir aspas exatamente para o que disse o Trump aqui, quando ele falou, quando ele emitiu essa suposta sugestão, né? Em vez de os palestinos terem que voltar e reconstruí-la, está se referindo à faixa de Gaza, os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza. Vão assumir a faixa de Gaza. E vamos fazer algo com ela. Vamos tomar conta, disse Trump, afirmando que seu país pode liderar o processo de reconstrução. Ter aquele pedaço de terra, desenvolvê-lo, criar milhares de empregos vai ser realmente magnífico. Eu imagino pessoas de todo o mundo vivendo lá. Pessoas do mundo. Eu acho que você vai fazer disso um lugar internacional, inacreditável. Temos uma oportunidade de fazer algo que pode ser fenomenal. E eu não quero soar um cara espertalhão, mas a Riviera do Oriente Médio. Isso pode ser algo que pode ser muito bom. Foi a declaração dele, dada na Casa Branca, em Washington, ao lado de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Que tá feliz da vida, inclusive, né? Mas nem o Netanyahu quis comentar. Ah, sim. Não é? Ele deu uma declaração meio neutra, falando que é o maior parceiro que Israel poderia ter em toda a história da relação com a Casa Branca e tal, mas, de maneira geral, ele quis até se esquivar um pouco, porque sabe, acho que até o Netanyahu sabe que essa é um absurdo realmente. Pois é, são 40 mil mortos só agora, a partir dos ataques de Israel à faixa de Gaza. Cerca de 40 mil mortos na faixa de Gaza, que Donald Trump sugere transformar numa espécie de Riviera do Oriente Médio. É óbvio que já há protestos na faixa de Gaza, com a população dizendo que não vai sair, enfim, um transtorno que eles não mereciam passar a essa altura do campeonato, atravessando ou tentando atravessar o início de um processo de recuperação da vida, né? De entenderem onde estão, onde vão morar, como as coisas serão daqui em diante, se é que serão para eles, né? Enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.